que eu estou à disposição de vocês, né? Ela está sendo gravada para quem quiser depois acompanhar, né? Mas é uma aula para tirar dúvidas, né? Eu vi que metade da turma, mais ou menos, assim, já avançou as primeiras atividades, né? Tem o pessoal um pouco atrasado. Então, o primeiro conselho para quem está atrasado é que retome até domingo para fazer, dia 16, né? Se deixar para a última hora fica pesado, se fizer um pouquinho por dia fica mais tranquilo. Mas estou à disposição. O que acharam dos exercícios? Alguma dúvida? Algum conteúdo extra que vocês querem ver material que eu possa disponibilizar? Fique à vontade, tá? Hoje a aula é para vocês. Que atividades que vocês estão? Carlos, Cláudia. Carlos, por favor, pode se pronunciar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu estou na atividade 3, estou um pouquinho mais devagar, mas eu estou tentando entender o processo, para mim é muito interessante. Mas não é simplesmente uma atividade a mais, é uma atividade que me faz evoluir um pouquinho. Tá? Tive um pouquinho de dificuldade ali no reconhecimento de pull lanes, inclusive o exercício não foi muito bem, acho que eu vou tentar fazer. E não sei se eu entendi bem a questão, mas eu acho que ficou um pouquinho confusa a ideia, essa ideia do pull lane, inclusive na questão da atividade 3. Certo. Ótima pergunta, Carlos. Eu vou abrir aqui, então, acho que fica mais fácil eu mostrar, tá? Só um minutinho. Acho que então a principal dúvida é a diferença entre pool e lane, certo? Na verdade, eu tive dificuldade de reconhecer a questão, tá? Realmente, me parecia simples a questão, mas na hora de reconhecer ela, interpretar ela, eu tive dificuldade. Então vou abrir aqui a questão. Vou ler com vocês. É a questão 4 e 5, né? Que a gente tem um processo ali Sim, e pergunta quem seriam as pools, né? E quais seriam as lanes, as raias. Então, relembrando assim, a pool, a piscina, que é aquele quadrado maior de fora, ela representa ou o processo, ela vai representar um processo, ou um ator externo à nossa organização, tá? Ele pode ser tanto um processo como um ator externo, que não faz parte da nossa organização. Os nossos certo. setores e atores, etc., são as lanes, que ficam dentro das pools. Tá? Sim, Então, ali, deixa eu ler aqui. Ó. Então, o processo. O servidor da organização ele vai viajar a trabalho. Ele deve solicitar as passagens diárias ao RH da organização. Então, aqui a gente já tem dois atores, né? O servidor, que solicita, e o sim, RH da organização. sim. Eles são atores internos e externos. Internos. Então, eles são lanes. Por serem atores internos, eles vão ser lanes. Uhum. Então, passando assim, o RH verifica a solicitação que deve estar aprovada pela chefia. Então, a chefia vai ter também uma função aqui de aprovação. Continua sendo Exatamente. interno. É interno, então ele vai ser uma lane desse processo. Está tudo correto, solicita emissão de passagem à agência de viagens que presta esse tipo de serviço à organização. Então, a agência de Externo. viagem é um ator externo que está nos prestando um serviço. Então, ele vai ser uma outra pool. A Sim, agência de viagem emite a passagem via RH que entrega ao servidor juntamente com as diárias. Então, aqui nós temos as lanes servidor, chefia e RH. E nós certo. temos duas pools, o agente externo e o processo em si. Uhum. Então, a gente Sim, vai ter um processo com duas pools. A pool do nome do processo, que é passagens diárias, e a outra pool da agência de viagem. E aí essas pools vão fazer as conexões. sim. Tudo bem. Eu vou reler a questão depois com mais calma, tá? Foi uma pergunta bem simples agora, que é a primeira que eu tive dificuldade, né? Sim, mas é uma excelente pergunta, Carlos. É bem importante isso, né? Sim, sim, Ah, sim. nós, aqueles fluxos padrão comumzinho que a gente faz, a gente não coloca normalmente mais de uma pool. A gente só representa o processo. Mas quando a gente quer apresentar como processos complexos, que a gente quer mostrar interações entre diversos processos, interações entre a nossa organização e um ator externo, a pool serve para isso. Sim, Ela sim. nos ajuda bastante nisso. Ajudou a tua dúvida, Eu, esclarecendo? sim, ajudou.
Eu achei muito interessante a parte aí de construção dos fluxogramas, né? Eu não recordo agora o último, acho que tu colocasse na atividade 3 como complementar ali, me lembro mais É, do aplicativo, né? isso. E ele está dentro do BPMN, BPMN. né? Isso. Certo. É, E Carlos. qual é a relação? Aí uma pergunta minha particular, ele Claro. tinha alguma relação com o MS Project, alguma coisa parecida ou não? Não, não tem conexão. Não. Não. Esse Project ele é bem voltado para projetos, né? Que é o da Sim, Microsoft. sim, sim, Esse software que eu mostrei ali, ele é o Visage, ele é um software livre, sim, quase todo isso mesmo, livre. Zach. Mas tem outros softwares, né? Até assim, o governo federal em geral usa o Visage, agora está tentando migrar para outros, porque tem algumas funções do Visage que começaram a ser pagas, né? Então, isso que é o Sim, problema, software gratuito, quando ele começa a fazer sucesso, eles começam a cobrar um pouquinho. sim, Mas sim, tem vários. Esse é um software que tem que baixar, instalar na máquina, né? Tem softwares que pode usar online também, né? Então tem vários softwares de modelagem que usam BPMN, né? E são bem interessantes, sim. são bem parecidos, tá? Se quiserem, eu posso mandar uma lista também para vocês. Vou disponibilizar ali no Moodle uma lista Eu de. agradeço, Tá, já tem agradeço. uma lista ali de Porque que é bem é que interessante, tá? à medida que a gente vai estudando, né, e entrando um pouquinho mais no assunto, vai vendo novas perspectivas, novos horizontes, também novas dúvidas, né? À Isso, medida que a e gente vai avançando. não, Acho é assim, interessante se conseguirem mandar a lista para mim, é interessante. mando, até para quem não tiver espaço no computador para baixar, quem quiser ver outras Sim, alternativas, né, eu mando ali, assim. E é bem interessante, né? Quem fez isso antes desses softwares existirem era bem trabalhoso. A gente tinha que usar, às vezes, o Visio, às vezes tinha que usar o PowerPoint para desenhar, e esses softwares facilitam sim, sim, muito a nossa sim. vida, né? Sim, realmente. Ainda mais fluxograma, né, e processos, na verdade, é muito interessante. A gente faz as montagens, né? Na verdade, a gente na engenharia vai usar mais algoritmo, né? Isso. E o Visage e alguns outros softwares é bem interessante, assim, para quem é da área da engenharia, que pode fazer simulações, né? Sim, Tu pode parametrizar o processo e simular como é que vai ser o comportamento dele, né? sim, Então tem toda essa parte de automação que esses softwares, alguns têm, que são bem interessantes também, Carlos. Talvez isso te sim, interesse no futuro. sim. Tá bom, agradeço, agradeço. Vou Imagina, dar para qualquer mais dúvida. colegas falarem, tá? Isso. Obrigado. Certo. O que mais, pessoal? Temos uma dúvida aqui no bate-papo. Ana Clara, heurísticas para redesenho, certo? Isso, Ana Clara. Tem alguma dúvida específica ou quer que eu dê uma geral nelas? Geral, tá. Então, deixa eu ver se eu tenho material para projetar, que acho que fica mais fácil eu explicar projetado aqui. Só um minutinho. Então, só um minutinho que está abrindo aqui. Vou projetar aqui. Eric, como é que eu projeto aqui mesmo? Compartilhar. É isso, ali embaixo tem um botão compartilhar, e aí você escolhe a tela ou o programa. Acho que agora foi, né, pessoal? Sim. Aqui compartilhou. Tá. O Word, né? Tá compartilhando ali, que é o material que eu disponibilizei para vocês. Isto. Aqui. Então, Ana Clara, o que que são essas heurísticas para redesenho, né? Elas são, na verdade, dicas do que a gente pode fazer
para melhorar um processo, tá? Então, elas são 9 dicas, né, que é o Dumas que fez isso no livro dele, pegou, pesquisou, que elas têm 3 níveis, né? Então, no nível da tarefa, né, a gente sempre começa do nível menor para o nível maior. No nível da tarefa, que é mudar as tarefinhas do processo, né, que são coisas bem dentro do processo de cada tarefa. Depois é para o nível de fluxo, que é ver um processo como um todo, é o sequenciamento, é como é que o fluxo está organizado. E depois o nível de processo, que aí é uma coisa mais ampla ao processo em si, são coisas que envolvem o processo, ferramentas, recursos, ambiente externo. Tá? Então, cada uma delas são dicas do que fazer para melhorar o processo. Então, o que se recomenda? Tu vai pegar um processo, depois de entendido ele, e vai passar heurística, vendo o que pode ser aplicado. Qualquer dúvida, vocês vão ter que só falar, tá? Porque o bate-papo não está aparecendo para mim mais quando eu compartilho. Tá? Então, qualquer dúvida pode me interromper. Então, vai pegar e vai ver no nível da tarefa. O que eu posso eliminar? O que eu posso compor? O que eu posso analisar? Fiz isso. Aí eu pego o nível do fluxo. O que eu posso mudar o sequenciamento? O que eu posso fazer um paralelismo? Depois vou ao nível do processo. Então, o que eu posso padronizar? O que eu posso otimizar de termos de recursos, de comunicação e automação? Por último, como sempre. Então, são dicas, né? São quase que dicas e regrinhas do que fazer num processo. O que acontece assim? Por que essas heurísticas foram criadas, né? Porque muita gente queria uma fórmula mágica para mudar o processo. Isso não existe. Então, eles fizeram um trabalho de ver as principais mudanças que acontecem no processo, os seus benefícios e qual seria o ordenamento delas ideal. Tá? Então, uma das formas de fazer isso é passando as heurísticas. Ainda assim, eu vou explicar um pouquinho o que é cada uma. Tá? A primeira heurística, então, é a eliminação das tarefas. O que é isso? É analisar tarefa a tarefa e ver quais delas podem ser eliminadas. Basicamente é isso. Então, a gente faz uma análise do valor agregado dessa tarefa, né? O quão essa tarefa é importante, o quanto ela agrega valor ao processo, ou seja, agrega valor ao resultado do processo, ela está contribuindo para o processo, ela está contribuindo para a organização. E quanto mais tarefas a gente eliminar, mais simples o processo fica, mais rápido ele se torna, com maior qualidade também, porque vai ter menos chances de ter erros. Tá? Então, a primeira heurística é eliminar o que a gente chama de desperdício. Então, toda tarefa que for possível ser eliminada, a gente elimina. Muitos controles que a gente faz, né, manuais, estão tornar esses controles mais automáticos. Isso é uma forma de eliminar tarefas. Né? Então, muitas vezes a gente tem tarefas de verificação manual. No momento que tu automatiza aquilo, ou tu muda aquele controle, ou tu torna controles estatísticos, né? Tu começa a ver o processo como um todo e não botar um monte de controle dentro do processo, tu está eliminando tarefas. Tá? Então, a questão principal é eliminar tarefas que não agregam valor e reduzir tarefas de controle. Claro que tarefas de controle têm que ser reduzidas com análise, porque se eu reduzir todas as minhas tarefas de controle, todos os pontos de controle do meu processo, eu posso ter uma perda muito grande de qualidade. Então, aí tem aquela questão de compensar, o que o controle está compensando e o quanto o controle está sendo muito caro para o processo. Né? Essa questão do controle que é bem importante, porque o controle tem um custo. Né? Então, se eu botar muitos controles, meu processo vai ser muito demorado, eu vou ter um custo de pessoas fazendo aquele controle. Se eu botar nenhum controle, eu vou ter muitos erros no processo. Então, a gente vê qual que é o nível adequado para cada processo da minha organização. Ok nessa primeira heurística? Vamos para a próxima. Então, a segunda heurística, depois que eu eliminei... tá, apareceu agora o bate-papo. Obrigada, Liana. Segunda heurística, então assim, eu eliminei o desperdício, tirei o que eu não preciso no processo. Então, todas aquelas tarefas que não agregam valor, que não tem função nenhuma, eu consegui reduzir. Agora, a gente vai tentar compor tarefas. Né? Então, o que é compor tarefas? É fundir tarefas. Vou juntar tarefas para eliminar principalmente o transporte. Né? Então, dependendo do processo, a gente, né, tem muita troca de informações entre uma tarefa e outra. Se a mesma pessoa que está fazendo aquelas tarefas conseguir da outra, não vai ter isso. Agora, se é um setor passando para outro setor, a gente vai ter uma troca de informação. Né? Tem muitos. Quem trabalha muito com coisa física ainda, vai ter muito transporte. Vou pegar um processo físico de um setor para o outro.
né? Então, a gente vai fazer essas trocas, esses transportes, essas movimentações. E aí a gente vai ter perdas, né? Tem perdas e tem tempo, né? Porque se um setor vai receber um processo, ou um servidor vai receber um processo de outro, uma tarefa seguida, ele vai estar atuando em vários processos ao mesmo tempo. Então, vai ter uma fila de espera. Então, aquilo que a gente puder juntar para não ter essas trocas de quem está fazendo a tarefa, o processo normalmente vai ter ganhos com isso, né? Então, sempre que possível, a gente compõe as tarefas, né? Que a gente reduz transporte, a gente reduz trocas de informação entre o processo, a gente reduz que o processo chegue num setor ou numa outra pessoa e ele entre numa fila de espera por causa de outros processos que aquela pessoa faz. Porque normalmente, né, pessoal, a gente, quando está trabalhando, a gente faz milhões de processos, né? A gente não faz só um. Raramente a gente está dedicado a um tipo de processo só. Então, essa é uma forma de reduzir o tempo do processo. E aquelas tarefas que precisam muito de recursos especializados, normalmente a gente divide essas tarefas, tá? A gente atribui recursos especializados em vez de algum recurso mais genérico, né? Então, precisa um especialista para analisar tal coisa. Esse especialista está fazendo essa análise, está fazendo um monte de outras tarefas do processo que não são necessárias ser especialista. Qual é a recomendação? Deixa só a tarefa necessária para o especialista e as outras coloque para outras pessoas, outros setores que não precisam ter aquela especialidade, aquele conhecimento diferenciado. Tá? Isso também são formas de acelerar não só esse processo, como os outros processos, organizar melhor o trabalho. Ok para essa? E a terceira nível de tarefas é a que eles chamam de generalização ou especialização. Ele é um pouco parecido com a composição de tarefas, né? Mas, em geral, ele é isso. Então, vou especializar as tarefas, dividir as tarefas em duas ou mais, quando isso for necessário, e aí é uma análise individual. Tem que analisar se isso tem ganhos ou não. Ou eu vou integrar tarefas quando necessário, né? Ele não, essa heurística não explica o quando, quais motivos, né? Mas o que que ele diz? Analisa todas as tarefas, aquelas que tu puder juntar e vai ter ganhos com isso, junte, e aquelas que tu vê que elas juntas estão dando mais trabalho ao processo, aumentando o tempo, separe, né? Normalmente, que tarefas a gente vai separar? Aquelas tarefas que a gente vê que tem um gargalo. A gente tenta separar essas tarefas, deixar o gargalo isolado para o gargalo andar mais, né? O gargalo é aquela tarefa que mais tranca o processo. O que a gente vai integrar? A gente vai integrar também tarefas muito parecidas, né? Se a gente tem tarefas que são parecidas sequencialmente, vamos integrar. Em vez de deixar cada pessoa fazer uma tarefa igual a outra, junta isso e faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente tem tarefas que a sequência delas, elas são feitas quase imediatamente uma depois da outra. E aí a gente põe pausas dentro desse, e nisso que vai fazer o processo demorar. Essas tarefas têm que ser integradas. Ok? Aqui a gente fechou o nível de tarefas, onde analisa tarefa a tarefa. No nível do fluxo como um todo, que é como o processo é organizado, a gente tem o ressequenciamento, que é repensar a ordem das tarefas, né? Então, a ordem das tarefas a gente acha que não importa, mas isso tem impacto sim no, no tempo do processo, nas coisas que a gente faz, tem impacto na qualidade do processo, né? Então, sempre uma relação custo-benefício, né? Mas a gente pensa sempre na questão de diminuir o excesso de processamento, tá? Se a gente, você se lembra lá quem fala das 7 perdas, né? As heurísticas estão muito vinculadas também às 7 perdas do Lean. E uma delas é quando a gente processa demais. Então, por exemplo, assim, tem tarefas que são muito caras, né, dentro do processo, que ela tem um custo muito alto. Quanto mais para o final a gente deixar essas tarefas, melhor. Porque quando a gente tiver um erro, a gente vai ter um erro menos caro, né? Porque o processo só vai passar nessa tarefa cara quando ele já estiver mais correto, né? Isso quando possível. Outra dica que eles dão, que é muito interessante, que é uma das que eu acho mais interessante desse sequenciamento, é colocar as tarefas que matam o processo no início. O que é isso? Muitas vezes tem alguma coisa que acontece no processo, alguma verificação que a gente faz, que vai cancelar tudo. Por exemplo, a gente vai analisar um contrato. Tem a cláusula 3 do contrato, é aquela cláusula que, se tiver algum problema, eu vou cancelar o contrato, não tem nem como consertar. Então, eu vou fazer isso para o primeiro. Em vez de eu corrigir todo o contrato, analisar todo o contrato, item a item, eu vou analisar o primeiro, esse item 3. Ah, o meu contrato não tem como funcionar, não tem como eu andar com isso. Então, eu mato o processo, eu evito de fazer várias tarefas
que não vão agregar valor, porque vão ser desperdiçadas, né? Então, eu diminuo o desperdício de executar um processo que eu não precisava, né? Então, isso é bem comum, assim, a gente às vezes analisa tudo de uma vez, mas tem 2, 3 pontos que essa análise mataria o processo, e, ó, a gente não tem como executar o processo. Então, analisa isso primeiro, e aí tu mata o processo e só segue se tiver tudo correto. Aí, daí, com isso, se evita que as tarefas sejam feitas, se evita sobrecarga de trabalho, se evita que tu trabalhe em algo que vai morrer depois. Então, esse, para mim, é a principal dica desse item aqui do ressequenciamento, é isso, é trazer o que mata o processo para frente, né? E também outra até que eles não explicam muito aqui, mas assim, aquelas tarefas, né? É fazer as tarefas quando elas são necessárias, né? Então, muitas vezes a gente faz uma tarefa no início do processo, a gente gera um documento no início do processo, gera uma análise, ou faz algum parecer que só vai ser utilizado lá no final do processo, depois de passar por milhões de instâncias. Então, adia isso lá para o final. Se ele não vai ser necessário agora, ele não vai me matar o processo, deixa ele para o final, deixa ele ser feito perto de quando necessário. Tá? Normalmente, essas são as dicas que se dá no sequenciamento. Mas a principal de todas é essa: o que mata o processo começa com ele. Paralelismo, bom, esse aqui também é algo que faz, a função disso é reduzir o tempo, então é quando possível tornar as tarefas, em vez de serem sequenciais e paralelas, né? Então, em vez de fazer a tarefa 1, 2, 3, 4, 5 em sequência, eu faço a tarefa 1, 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, né? Então, isso nem sempre é possível, mas sempre que isso for possível, isso faz com que a gente reduza muito tempo, tá? Um exemplo prático que isso aconteceu aqui na URGS, a gente estava analisando o processo de aprovação de projetos, né? A gente viu que passa por várias instâncias para aprovar. E a gente identificou quais instâncias de análise, uma análise não dependia da outra, né? E aí a gente fez essa análise ser paralela. E com isso a gente ganhou mais de um mês de tempo de processo, porque as pessoas os setores foram fazer essa análise paralela em vez de sequencial. Então, isso é bem importante. Quando possível, o paralelismo ele faz ganhar muito tempo. Bom, agora a gente vem no nível de processo em si, que aí são mudanças mais complexas, né? Que a gente sai do processo e começa a ver o todo, né? Onde o processo está inserido, os recursos que trabalham no processo, a gente começa a ver coisas mais complexas e, por isso, mais demoradas de mudar. A primeira, então, que eles falam é especialização e padronização. Então, isso é bem parecido com aquilo da tarefa, só que em vez do nível da tarefa, a gente pensa no processo como um todo. Então, às vezes, a gente tem processos muito complexos, e a gente pode e tem recursos ali vinculados, né? Pessoas, máquinas, computadores, sistema. Às vezes a gente facilita se a gente separar esses processos, tratar como 2 processos, né? Então a gente vai dividir os recursos e com isso os recursos vão ficar menos sobrecarregados, tá? Então, em vez de ter um setor fazendo o processo A, B, C e D, ele pode fazer só o A, que seria mais interessante. Ou eu pego um pedaço do A e ponho ali, e outro pedaço do A eu vou passar para outro setor que está menos sobrecarregado. Então, é eu fazer um balanceamento de quem está atuando no meu processo. E outro ponto bem importante é a padronização. O que é padronização? Né? É a gente integrar processos, integrar recursos e fazer da mesma forma. Né? Aqui é investir muito em normatização, em que os processos sejam feitos dentro de um padrão, né? Que não é cada um faz de um jeito. E isso faz com que a gente ganhe qualidade, diminui retrabalho, a padronização é muito importante. Né? E compartilhar recursos nessa padronização. Né? Então, às vezes, tem um recurso que trabalha só no processo A, mas tem uma folga enorme para poder trabalhar no processo B e C e ajudar também nesse requisito. Né? Então, aqui vocês estão vendo que a gente não está olhando só para um processo, a gente acaba olhando para vários processos, a gente está trabalhando com os recursos vinculados ao processo. Tá? Então, vem muito assim, então, dividir processos e focar bastante na padronização, que é bem importante. Né? Integrar processos, integrar recursos e padronizar, né? Fazer da mesma forma os processos. Ok? Esse aqui é um pouquinho mais complexo. Vou aguardar. Ok. Certo. Sétimo, então, é a otimização de recursos. E aí tem 4 diretrizes que seguia, né? Então, uma é utilizar adequadamente todos os recursos do mesmo tipo, independente de localização física, né? Então, aqui está a questão da sobrecarga de grupos de trabalho.
Aqui, então, a gente vê muito, aqui é o balanceamento do que as pessoas fazem, né? Dos recursos, que as pessoas, principalmente, são nossos principais recursos, mas também outros, né? Como sistemas, máquinas, aí depende do processo que a gente está falando. Então, o primeiro é balancear. É que a gente fala, utilizar adequadamente é isso. Tem pessoas, digamos assim, tem dentro de uma equipe, tem 3 pessoas que fazem um processo. Aí tem uma pessoa que faz 10, outra pessoa faz 2, outra pessoa faz 20. Então, tá mal. Então, aqui a gente tem a questão que tem que equilibrar isso, né? Então, isso é bem importante. Outra dica, né, diretriz que eles dão, importantíssima, é deixar as pessoas fazendo trabalho no que elas são boas, né? Então, evitar botar as pessoas no lugar errado. É isso. Acho que a maioria que é organização pública, né, a gente vê que às vezes, muitas vezes acontece isso. Então, se as pessoas estão num local que não é adequado para elas, estão fazendo um trabalho que não é a especialidade delas, elas vão ficar desmotivadas, elas vão cometer mais erros e isso vai prejudicar muito o trabalho, o processo, né? Então, isso é uma dica importantíssima. As pessoas têm que fazer o que elas sabem fazer, né? Então, a gente tem que investir nisso, né? Considerar as pessoas nisso. Outra questão é flexibilizar quando alocar o trabalho, né? Então, a questão dos recursos especializados e os generalistas. Então, os especializados normalmente é um trabalho menos flexível, vai ter uma gama de processos e tarefas que essas pessoas podem fazer. Então, né, vai começar primeiro alocando esse. E os generalistas normalmente são pessoas que gostam de fazer tarefas diferentes, elas são mais flexíveis, podem trabalhar um pouquinho no processo A, depois no B, do C, depois no D. Então, ter um equilíbrio nisso. Começa digamos assim, passando todas as tarefas, ocupando os recursos especializados com aquilo que eles precisam fazer e as tarefas generalistas para os recursos generalistas. E por último, que eles falam que é evitar tarefas de setup. O que é isso? A tarefa de setup é quando tu muda o que a pessoa está fazendo, né? Setup é muito utilizado em indústria, né? Que é quando tu tem as máquinas, né? Que estão fazendo por exemplo, estão fazendo um mouse e depois essa máquina vai ter que fazer um teclado. Então, eu tenho que parar a máquina, configurar toda a máquina para ela produzir teclado. Então, é isso, é evitar esse tipo de tarefa, porque isso gera muita perda, né? E quando a gente fala de recursos humanos, é a mesma coisa, né? Que a gente está trabalhando num processo complicado, um processo A, e daqui a pouco tem que parar o processo A que está fazendo para fazer o processo B. Ou tu muda a tarefa, está fazendo uma tarefa completamente diferente da tua no mesmo dia, né? Então, evitar isso, né? O ideal é num dia trabalhar num tipo de processo, num tipo de tarefa, no outro dia ou num turno, porque essas mudanças muito bruscas, elas atrapalham. A pessoa tem que parar, tem que pensar, que a gente chama de setup, ela tem que reorganizar toda a cabeça dela. Isso acontece com máquinas, com seres humanos, com todo mundo, né? Então, eles têm muitas perdas nisso. Então, eles sugerem evitar esse tipo de coisa. Certo? Ok na otimização dos recursos? E até a pessoa, porque em termos de quando a gente fala das pessoas, a máquina é por questão de tempo, as pessoas é por questão que é desconfortável para as pessoas estar toda hora mudando o que elas têm que estar fazendo, né? Se tu perde o foco, tu perde a prioridade no teu trabalho, isso atrapalha bastante, né? Então, é pensar também pelo lado do ser humano que está fazendo a tarefa, isso é bem importante. E aí a otimização da comunicação, né? Então, o que que acontece? Um processo, ele tem várias comunicações, ele é uma troca de informações. Então, o que que eles dizem? Sempre que possível, otimizar essas trocas de informação, né? Isso é desde a elaboração até a gravação, organização de mensagens, de informações que se troca dentro do processo, né? O que que é otimizar? Quando uma tarefa, né, um processo avança, ele muda de uma tarefa para outra, que a gente garanta que todas as informações que a tarefa seguinte precisa, ele está recebendo. Que o processo não passa da tarefa A para a tarefa B sem ter as informações que o B precisa para executar. Que aí eu vou ter uma pausa no meu processo. Então, pensa bem, eu fiz a tarefa A, vou passar para a tarefa B, né? Eu vou passar para alguém fazer a tarefa B. O que a pessoa precisa para fazer a tarefa B, ela não tem de informações, ela não consegue fazer. Então, eu vou parar, vou ter retrabalho, vou ter que voltar, perguntar onde é que está a informação tal, como é que eu faço isso? Ah, eu preciso fazer um cálculo que nesse contrato eu não tenho os dados do contrato. Então, vai voltar o processo, vai ter muitas voltas de retrabalhos e erros. Então, é isso. Isso é um ponto bem importante, que é uma das coisas que as pessoas mais esquecem na hora de modelar o processo, na hora de implantar o processo, que é pensar o que cada pessoa vai precisar para executar a sua tarefa, né? Então, na tarefa
3 no meu processo, eu preciso tais informações que vêm de tais lugares. Eu tenho que organizar o processo para que essas informações estejam disponíveis para a pessoa executar a tarefa. Senão ela não consegue executar. Isso é algo bem importante de pensar, porque é muito esquecido, tá? É muito esquecido. Muitas pessoas, às vezes, esquecem de pensar nisso. Tá? E, por último, a sincronização das informações, né? Que é também a questão de não chegar a milhões de informações que tu não precisa. Né? Então, de repente, eu vou ter que fazer a tarefa 3 e chega uma lista gigante de dados e eu só preciso de 2 dados. Então, eu vou perder um tempão procurando aquilo, eu vou me confundir, aumenta a chance de eu pegar a informação errada para fazer o cálculo que eu preciso, por exemplo. Né? Então, em vez de ver informação A e B que precisa, ver informação de toda a organização. Né? Esse excesso de informação também acontece muito. Né? A gente vê muito assim em sistemas, quando tem processos automatizados, que tu abre um formulário que tu tem que preencher ou calcular, e tu vai dizer, tem que fazer tal consulta. Aí tu vai abrir essa consulta e essa consulta não traz a informação que tu precisa, ela traz um histórico de tudo. Está disponível todas as informações que tem sobre aquele setor, sobre aquele assunto. Isso atrapalha, porque tu vai ter que ficar procurando, tu vai ter que ficar achando, a chance de tu ver, pegar o dado errado, a informação errada e fazer um erro no processo aumenta. Tá? Então a otimização da comunicação é bem importante. E ela está muito vinculada a ferramentas e a automação. E por último, que é uma dica fundamental que eles dão, que a gente teoria, que é a automação. Né? E lembrando que a automação é desenvolver um sistema que atue para o processo. Né? Quem chegou nas últimas linhas lá, nas últimas aulas, a gente fala muito de automação. Ela pode ser dentro de um BPMS, que é sistemas que automatizam processos mais fáceis, que é o que eles recomendam, mas também os sistemas que a gente desenvolve. Né? A gente tem o sistema da organização, tem os nossos ERPs, etc., a gestão de processo recomenda? Que esses sistemas eles estejam dedicados ao processo, e não ao contrário. Né? Que o certo é eu adaptar o sistema ao processo como eu quero que ele seja, e não eu ter processos que eu tenho que adaptar como o sistema quer que eu funcione. Tá? Então, essa é uma prerrogativa da gestão de processos. É que os sistemas atendem aos processos, e não os processos atendem aos sistemas. Né? A gente tem que trabalhar da melhor maneira. E quem diz que a gente tem que trabalhar da melhor maneira é o processo, que a gente vai planejar como o processo funciona, não um sistema. Então, sistemas prontos, muitas vezes tem esse problema. Né? A gente tem que adaptar nossas rotinas ao sistema. Às vezes vai atender e vai ser melhor, mas nem sempre. Tá? E aí, por último, então, vem a automação. O que é isso? Eu passei todas as heurísticas, eu organizei meu processo, otimizei a comunicação, fiz o recenseamento, botei paralelismo, está tudo certo. Aí eu vou automatizar. Daí eu vou automatizar, tudo que for possível dentro do processo eu vou automatizar. Se eu conseguir automatizar o processo ponta a ponta, eu vou. Aqui é importante, automatizar o processo ponta a ponta não é um processo executado sem seres humanos, não é isso. É eu ter um sistema por trás do processo auxiliando o ser humano em todas essas etapas. Porque às vezes a gente pega um pedaço do processo e automatiza, e outro pedaço não. E aí tu fica trabalhando de forma manual e com sistemas ao mesmo tempo. Gera erro, gera estresse, é chato isso. Então, a gente fala automatizar processo ponta a ponta, é isso. Então, um sistema que atenda às necessidades ponta a ponta. E é isso, né, pessoal? E assim, por que vocês acham que o automatizar é a última coisa que a gente faz? Por que a gente não começa automatizando o processo? Quem quer me ajudar a responder isso? Eu vou parar de compartilhar aqui, eu posso ver o bate-papo. Então, na Clara é isso, né? A automação ele fica por último, que bom que ajudou. Quem quer me ajudar aqui? Quem tem alguma teoria por que a automação é por último? Na verdade, parece quase que óbvio, né? Mas na medida que se raciocina sobre o processo, a gente otimiza ele. Né? Eu não posso automatizar um processo sem estar otimizado. Se eu iniciar a automatização no início sem otimizar ele, eu vou estar automatizando erros também. Então não tem como. Exatamente, Carlos. Todas as Exatamente isso. fases iniciais têm que ser atendidas. E mesmo assim, Exatamente. eu já tinha comentado na aula anterior que o PDC é uma coisa que gira, né? Então é uma Uhum. melhoria contínua, não tem como.
Isso, Carlos. E a gente vê muito assim, por experiência em projetos, que eu trabalhei em várias organizações, que a gente tem assim, tô com um problema aqui, não tá dando certo. Eu quero um sistema. Sim, E aí fazer o sistema mais ou menos como eu já faço o meu trabalho. Então, quando a gente não melhora um processo antes de automatizar, é que nem o Carlos falou, a gente automatiza o erro. Quando a gente automatiza o erro, a gente está garantindo que o erro vai acontecer. Porque se não tiver automatizado, tem a chance do erro não acontecer. Mas automatizado, a gente garante que o erro acontece. Então, muitas vezes, a gente reclama que o sistema não funciona. Sim, não funciona porque não foi pensado um processo para ele. Então, o fundamental é, antes de sair botando o sistema, organizem o trabalho, organizem os processos, façam da melhor maneira possível, e aí sim põe um sistema, porque sim, o sistema ajuda muito, tá? Sistemas ajudam muito, mas eles têm que ser feitos em processos que estão adequadamente planejados. E Ok? dois problemas quando você automatiza o erro, é, é muito difícil de reconhecer ele depois. Isso. É, você perde as referências. E o outro é que o erro se perpetua, né? Não Exatamente, tem cara. como Ele vai fazer uma ficar. melhoria contínua. Isso, ele vai ficar naquele sistema e tem que depois mexer no Sim, sistema, que é por mais isso. difícil mexer do que fazer novo. Com certeza. Então, Bom, na Ana, que verdade, o bom que ajudou. processo é um raciocínio contínuo, né? Uhum. É um raciocínio contínuo. Porque o contexto muda, né? O contexto de aplicação do processo muda, então nosso processo ele pode estar bem Sim, planejado, automatizou correto, está funcionando bem. Daqui 1, 2 anos alguma coisa mudou, a demanda mudou, e que o processo começa a não funcionar. E a gente tem que estar sempre sim. monitorando para melhorar, Ok. certo? Então, tá claras as heurísticas. Mais alguma dúvida, pessoal, que vocês, ou algum assunto que vocês queiram aprofundar? É o momento das dúvidas, né? A gente tem o fórum, né? Depois que surgir dúvidas, mas aqui a gente pode conversar, né? Que nem a questão das heurísticas, como eu dou alguns exemplos, acho que ajuda bastante no material. Danilo, Tânia, Marcelene, Kelly, estão mais quietinhos. Tá tudo certo? Estão acompanhando, conseguindo fazer os exercícios? Bom, Tânia respondeu tudo certo. Então tá, pessoal, de temas extras, eu vou botar uma lista ali que o Carlos sugeriu, né, que eu achei bem interessante, de softwares que existem para mapear processos, né, para modelar processos, que vocês podem, né, ver qual que vocês se adaptam melhor, qual organização de vocês está usando, né? E o exemplo que eu dei ali de compras que eu fiz foi no Visage, mas tem outros também interessantes, eu vou deixar uma lista ali no Moodle. E continuem, vão fazendo os exercícios, qualquer dúvida coloque ali no fórum, né? E se persistir alguma dúvida, tudo a gente pode marcar um horário para conversar também, se for necessário, tá? Lembrem de fazer isso. Vão fazendo. Se tiver uma dúvida, coloque lá no fórum, tá? Não fiquem com a dúvida, né? E o que puder, a gente vai respondendo aí. Lembrem-se que é até domingo, né? Então não deixem para a última hora, que aí fica meio cansativo fazer tudo na corrida. A gente tentou organizar os módulos assim, bem em partes, para não ficar pesado, né? Acho que isso é o mais importante. E no final, né, depois o pessoal vai mandar, tem uma avaliação, aí eu peço que vocês avaliem bem, digam assim, o que que vocês acharam dessa estrutura da disciplina, se for achar interessante, tá? Que é uma disciplina, um formato novo, que a gente está dando no curso. Então, quem puder avaliar, dar um feedback também, quiser me passar um feedback da disciplina, agradeço bastante. Ah, Cláudia, vou botar mais alguns livros ali. Tá? Vocês preferem livros ou artigos? Livros. Deixa eu anotar aqui.
Tem vários bons, assim, até depois eu ponho ali certinho, mas o livro que eu mais gosto é o Fundamentals of BPM, né, que é, até tem o site, eu vou depois mandar o site para vocês, que eles põem bastante material sobre isso, que é um livro que fez bastante sucesso, né, e aí eles acabaram botando o livro de outro formato num site, né. Eu vou ver o nome certinho do site, passo para vocês. Tem o manual de BPM, que é interessante, o CBOC, que é da BPMP, que é a organização que, digamos assim, organiza o BPM, e eles têm um livro de boas práticas, que é o CBOC. Para quem conhece projetos, né, tem o PMBOK, ele é similar para processos. Né, esses são os mais interessantes, mas eu passo uma lista ali maior de referência, sim. Artigos também, tá. Vou pegar ali uns que eu mais gosto, geral, assim, e ponho ali. E qualquer coisa, Cláudia, e o pessoal, se achar um livro, ficar dúvida se é bom um artigo, me mandem ali no fórum, tem meu contato, que eu digo, esse aqui é interessante, se não é, se trata mais desse assunto, tá? Fiquem à vontade. Então tá. Então tá, pessoal. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser ficar, quem não está com as dúvidas sanadas, a aula de hoje era isso. Agradeço a presença de todos, uma boa semana, e qualquer dúvida, entre em contato.